Olá pessoal, tudo bem com vocês? É a Letícia, estou aqui para mais uma aula de inglês. Hoje o nosso assunto são as Coordinating Conjunctions, que são conjunções coordenadas. E para vocês lembrarem, cada uma das conjunções que nós estudaremos hoje tem esse acrônimo FAMBOYS, que cada letra representa uma das conjunções, ok? Então vamos lá. Coordinating conjunctions, also called coordinators, are conjunctions that join or coordinate two or more items, such as words, main clauses, or sentences, of equal syntactic importance. In English, the mnemonic FAMBOYS acronym can be used to remember the coordinations for, and, nor, but, or, yet, and so. Então, gente, o que são as conjunções coordenadas? Elas são conjunções, ou seja, termos que unem dois ou mais itens de uma frase, de uma oração, palavras. Então, são termos que são usados para para juntar as palavras ou as frases, né? Ou as orações, que tem o quê? A mesma importância sintática, certo? Então, essas palavras são colocadas juntas e a forma como elas são ligadas é que diferencia uma conjunção da outra. Então, você pode ligar duas ideias, duas frases ou duas palavras com vários objetivos, com várias funções. E cada uma dessas funções é exemplificada em cada uma das conjunções. Na prática, vocês vão entender melhor, mas o que a gente já pode entender aqui? Conjunção, então, junta as ideias. Então, de que forma elas juntam? Vamos ver nos exemplos de cada uma das conjunções. A primeira conjunção coordenativa é for. For. E for shows reason or purpose. Mostra razão ou propósito ou objetivo. Então, quer dizer, quando você usa o for para ligar uma frase ou uma palavra, uma ideia, você está ligando de que forma? Com um objetivo, explicando alguma coisa, certo? Vamos dar uma olhada nos exemplos. Primeira frase. I go to the library for I love to read. Repetindo. I go to the library for I love to read. Eu vou à biblioteca porque eu amo ler. Então, nesse caso, for assume o significado de porquê, porque ele vai mostrar a razão de você ir à biblioteca, library. I go to the library for I love to read. Tudo bem? Então, vai ligar a primeira frase com a segunda, explicando o motivo, né? Quando eu falo coordenada, é isso. São frases que dependem uma da outra para fazer sentido. Porque você poderia dizer, eu vou à biblioteca. Ok. Mas a segunda frase, for I love to read, ela precisa da primeira, senão ela não faz sentido. Se você diz só, vou porque eu amo ler. Tá, não faz sentido nenhum você dizer só porque eu amo ler. Você tem que dizer, eu vou à biblioteca porque eu amo ler. Certo? Então, estabelece uma relação entre as frases, explicando por que eu amo ler. Olha o próximo exemplo. Fan loves to watch Jane, for she dances beautifully. Repetindo. Fan loves to watch Jane, for she dances beautifully. Então, os fãs amam assistir Jane, porque ela dança lindamente. Então, mais uma vez, vai explicar o porquê de os fãs amarem assistir a Jane. For she dances beautifully. Certo? A gente pode traduzir for também como desde que, já que. Olha só como fica, por exemplo, essa frase. Os fãs amam assistir Jane, já que ela dança lindamente.
Ou então, os fãs amam assistir Jane desde que ela dança. Deixa eu pensar melhor. Não, vamos deixar só como, nesse caso, vamos deixar só como possíveis traduções. Porque, junto, né? Porque junto, de explicação, razão. Lembrando, reason or purpose. Então, razão ou propósito. A razão dos fãs amarem assistir Jane é porque ela dança lindamente. Próximo exemplo. My husband and I went to Paris, for it was our 5-year anniversary. My husband and I went to Paris, for it was our 5-year anniversary. Meu marido e eu fomos a Paris, já que era o nosso aniversário de 5 anos. Certo? Então, já que era o aniversário deles de 5 anos de casamento, o marido e ele foram a Paris. Certo? Então, for, conjunção coordenada, que mostra uma razão, uma explicação ou um propósito. Certo? Então, essa é a nossa primeira conjunção. Agora, próxima. And connects two or more ideas, shows addition. Repetindo. Connects two or more ideas, shows addition. Conecta duas ou mais ideias, mostrando adição. Então, aqui, essa conjunção vai estabelecer uma ideia de adicionar uma coisa à outra. Colocar mais ideias. Vamos olhar os exemplos. Anna likes to read and write. Anna likes to read and write. Ana gosta de ler e escrever. Então, vai adicionar a ideia que ela gosta de ler e também escrever. Uma ideia adicionada à outra. Olha o próximo exemplo. He laughed at that, and his laugh was merry and frank. He laughed at that, and his laugh was merry and frank. Ele riu sobre aquilo, e a risada dele foi... como eu posso traduzir isso? Alegre, a risada foi alegre e franca. Ele riu isso, né? E a risada dele foi alegre e franca. Então, sempre adicionando ideias, adicionando informações. Próxima frase. He parked the truck in front of the house and headed down the hill. He parked the truck in front of the house and headed down the hill. Ele estacionou a caminhonete em frente à casa e desceu para a colina. Ele estacionou a caminhonete em frente à casa e desceu a colina. Tudo bem? Então, ele fez isso e isso. And. Conjunção coordenativa and. Próxima é nor. Shows a non-contrasting negative idea. Adds more negativity. Shows a non-contrasting negative idea. Adds more negativity. Então, mostra uma situação que não é contrastante e transmite uma ideia negativa. Então, adiciona mais negatividade. Olha os exemplos. The virus cannot live in immunized individuals nor in nature. The virus cannot live in immunized individuals nor in nature. O vírus não pode viver em pessoas ou indivíduos imunizados, nem na natureza.
Então, ele não pode isso nem aquilo. Então, adicionou mais ideias negativas. Nem isso, nem aquilo. Nor tem essa ideia. Próxima frase. I refuse to hug to people I don't know, nor will I kiss them. I refuse to hug to people I don't know, nor will I kiss them. Eu me recuso a abraçar pessoas que não conheço, nem vou beijá-las. Então, nem abraço pessoas que eu não conheço, nem beijo. Certo? Então, nem isso nem aquilo. Nor. E o último exemplo. John doesn't like to do his homework, nor does he check his answers, and he does do it. When he does do it. John doesn't like to do his homework, nor does he check his answers when he does it. He does do it. Então, John não gosta de fazer a sua tarefa, né? O trabalho, o dever de casa. Nem confere as respostas quando ele faz. Então, ele não gosta nem de fazer a tarefa de casa e nem checar as respostas quando ele faz elas, quando ele faz as lições. Nor. Próxima conjunção coordenativa é but. But shows contrast or exception. Contrast or exception. Então, but é uma conjunção que mostra um contraste, ou seja, uma ideia contrária, ou uma exceção. Ideia contrária ou exceção. Olha os exemplos. She objected at first, but finally submitted. She objected at first, but finally submitted. Ela receou, né? Como é a palavra em português? Vou falar o que eu me lembro no momento. Ela teve receio no começo, mas finalmente submeteu. Pensa, por exemplo, num trabalho, numa prova ou currículo. A mulher, she, estava com receio, né? Então, ela no começo ela teve medo, mas depois ela finalmente enviou, finalmente submeteu. Então, no começo isso, mas depois aquilo. Então, um contraste. Apesar dela no medo ter tido receio, no final ela acabou enviando. Próximo exemplo. She's 85, but she still goes swimming every day. She's 85, but she still goes swimming every day. Então, ela tem 85 anos, mas ela continua nadando todos os dias. Apesar de ter 85 anos, ela continua nadando todos os dias. Próxima frase. We're making good progress, but we've still got a long way to go. We're making good progress, but we've still got a long way to go. Então, nós estamos fazendo um bom progresso, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Então, apesar de nós estarmos fazendo progresso, né, um bom progresso, nós ainda temos um longo caminho pela frente. Isso, mas, aquilo. Então, but, a gente pode traduzir como mas. Ideia de contraste. Próxima conjunção. Or. Or shows choice or option. Choice or option. Or é ou, significa ou. E ela mostra pra gente uma escolha ou uma opção. Quando a gente fala de ou, a gente quer dizer, se você escolher uma coisa, você não pode escolher uma outra. Por exemplo, se isso for verdade, aquilo é mentira. Então, ou isso ou aquilo. Então, essa é a ideia de uma coisa ou outra. Ou significa or. Então, vamos ver as frases, exemplos.
You're going to have a little brother or sister. You are or you're going to have a little brother or sister. Você terá um irmãozinho ou irmãzinha. Então, ou é um irmão ou uma irmã. Próxima frase. He's probably at lunch or in a meeting. Ele está provavelmente num almoço ou em uma reunião. He is probably at lunch or in a meeting. Então, ou ele está no almoço ou ele está numa reunião. Próxima frase. You don't care whether he lives or dies, do you? Do you? You don't care whether he lives or dies, do you? Você não se importa se ele vive ou morre, não é? Então, a pessoa aqui não importa se ele está vivo ou se está morto. Então, uma coisa ou outra. Conjunção coordenativa or. Próxima, nossa penúltima conjunção. Yet. Yet. Gente, essa conjunção ela é muito parecida com o but. Por quê? Porque ela também mostra uma ideia de contraste ou exceção. Então, shows contrast or exception. Então, é sempre a ideia de, apesar de uma coisa, isso também pode ser possível. Então, isso, mas aquilo. Vamos dar uma olhada nos exemplos. He can be strict, yet understanding at the same time. Nesse caso aqui, o yet dá a ideia de que, apesar dele ser rigoroso, também pode ser compreensível ou flexível ao mesmo tempo. Então, he can be strict, yet understanding at the same time. Ele pode ser rigoroso e ao mesmo tempo compreensivo ou flexível ao mesmo tempo. Certo? Então, ele pode ser isso, mas também pode ser aquilo. Então, é um contraste, né? São ideias contrastantes. Uma pessoa muito rigorosa e uma pessoa flexível, compreensível. Próximo. The sauce was sweet, yet had a spice flavor to it. The sauce was sweet, yet had a spicy flavor to it. O molho estava doce, mas tinha um apimentado no sabor. Tinha um sabor apimentado nele. Então, apesar de estar doce, ele também tinha um pouco de pimenta. E a última frase, exemplo. The weather was cold, yet bright and sunny. The weather was cold, yet bright and sunny. O tempo estava frio, mas ao mesmo tempo brilhante e ensolarado. Então estava frio, mas apesar disso também estava brilhante e ensolarado. Tudo bem? Então, yet tem a mesma ideia de but. Mostra contraste ou exceção. Ideias contrárias, né? Que podem coexistir ou uma exceção. E a nossa última conjunção coordenativa, so. So. So shows a consequence. Shows a consequence. Mostra uma consequência. A gente pode traduzir como então ou logo, por exemplo. Vamos dar uma olhada nas frases. I know you must be tired, so I will let you rest. I know you must be tired, so I will let you rest. Eu sei que você está cansado, então vou te deixar descansar. Te deixarei descansar. Então, a consequência de a pessoa saber que a outra está cansada é deixá-la descansar. Então, eu sei que você está cansado, então deixarei descansar. Rest. Próxima frase.
All the bars are closed by now. So what do you want to do instead? All the bars are closed by now. So what do you want to do instead? Todos os bares estão fechados agora. Então, o que você quer fazer ao invés? Ao invés disso, o que você quer fazer? Já que os bares estão fechados, o que você quer fazer então? Certo? E a última frase. There weren't enough beds, so I had to sleep on the floor. There weren't enough beds, so I had to sleep on the floor. Não tinham camas suficientes. Então, logo, ou portanto, eu tive que dormir no chão. Então, so mostra uma consequência, a gente pode traduzir como então, logo, portanto. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas são as conjunções coordenadas. Palavras, termos que servem para usar, para juntar palavras, frases, orações ou ideias. E elas juntam de que forma? Mostrando uma razão ou um propósito, adicionando uma ideia a outra, trazendo ideias negativas, né? Reforçando a negatividade, fazendo um contraste, fazendo uma oposição, mostrando uma escolha ou uma opção, mais uma vez, mostrando contraste, né, ou exceção, e por fim, mostrando uma consequência. Beleza? Então, hoje nós temos monitoria das 7h20 às 7h40 e nela eu trarei exercícios para vocês que usam o assunto da aula de hoje, as Coordinating Conjunctions. Belezinha? Então, eu espero vocês na monitoria. Obrigado por terem assistido aqui. Fiquem bem e see you soon.